Muito bem-vindos à segunda parte do que fica do que passa. Muito bem-vindo Rui Moreira, candidato independente à Câmara Municipal do Porto, apoiado pelo CDS-PP. Quando equacionou esta candidatura, disse que uma condição fundamental para avançar de facto seria ser para ganhar, haver condições para ganhar. Ora, um nadinha menos de um mês das eleições, aparece em segundo lugar, nas sondagens, com um score considerável, muito para além da base eleitoral do partido que o apoia, mas ainda assim a 8% mais coisa menos coisa do primeiro lugar. Isso foi há 2 meses, porque essa sondagem já tem um mês, não é? Fala da sondagem do JN, há uma mais recente do Expresso que dá valores... Sim, mas a sondagem do Expresso é do princípio do mês, portanto estamos a falar da primeira semana de agosto, é 2 meses das eleições. Tem, portanto, números mais animadores? Tenho principalmente a confiança de que as coisas são diferentes daquilo que são citadas em sondagens que são feitas para rede fixa durante o verão e, portanto, não me afligem muito as sondagens, sinceramente. Ou seja, ainda está convencido que sim, acho que é uma corrida a 3. Acho que 8% acho que o Porto está numa corrida a 3 em que qualquer de nós os 3 pode ganhar, vai depender muito da forma como o eleitorado vai interpretar as nossas propostas. Vai acreditar ou não acreditar nas nossas propostas, e isso é sempre assim. Portanto, uma corrida a 3 está aí a dar um fôlego à candidatura do candidato do PS que ele parece não ter, quer em termos de notoriedade, quer em termos da sua expressão nas sondagens. Repare, o pior resultado eleitoral do PS no Porto, historicamente, foi Elisa Ferreira, que teve 34,5% há 4 anos atrás. Qualquer candidato, uma pessoa com uma notoriedade muito diferente. Sim, mas qualquer pessoa que tivesse agora, mas foi pior, mas tinha como adversário o Dr. Rui Rio, que era um candidato muito forte, já tinha cumprido 2 mandatos, portanto eu não desconto nem descarto o candidato do Partido Socialista. Acho que de facto é uma corrida a 3 e tudo pode suceder, ainda que eu esteja muito animado e estou convencido que lá para o fim, que na noite das eleições, que é nessa noite que contam as sondagens normalmente, que as coisas vão correr bem. Uma corrida a 3, mas com uma série de espectros, diria eu, nomeadamente a sua candidatura aparece muito associada a uma certa continuidade com o atual Executivo da Câmara do Porto, uma proximidade a Rui Rio, embora não explícita, há um apoio mais ou menos tácito e aparece como pano de fundo nesta eleição uma guerra mais ou menos surda entre Rui Rio e Luís Filipe Menezes. Como é que se sente apanhado entre esse fogo? Não, vamos lá ver. Eu, em primeiro lugar, acho que esta história de me tentarem colar rótulos tem sido uma coisa que agora começa a ficar um pouco esbatida, porque, de facto, quando olha para os meus candidatos, os 7 primeiros, que é aquilo que é relevante numa Câmara como o Porto, que elege 13 vereadores na sua totalidade, verifica que eu tenho pessoas, de facto, que são conotadas com o CDS, uma pessoa que é vereadora do Dr. Rui Rio, que é o Dr. Guilherme Narrego, portanto, pessoa ligada ao PSD, aparece o Filipe Araújo, que é uma pessoa que teve ligações com o PSD, mas entanto saiu, aparece o Paulo Cunha Silva, uma pessoa da esquerda, próximo do Bloco, aparece a Cristina Pimentel, que foi vereadora do PS, portanto, na oposição ao Dr. Rui Rio, filho do célebre Armando Pimentel, que foi o número 2 do Dr. Fernando Gomes, aparece o arquiteto Rui Losa, que é uma pessoa reconhecida da esquerda, das ligações ao Fernando Távora, à CISA, ao Croar, portanto, o que me parece é que houve uma tentativa sempre de nos colarem rótulos, umas vezes, naturalmente, porque isso interessa aos nossos adversários, outras vezes porque acho que a comunicação social ainda não percebeu bem que os partidos políticos andaram tanto tempo a falar nos independentes, abriram a porta, nós agora, desculpe lá, vamos pôr o pé na porta e dizer, agora não vão fechar, portanto, deixem-nos ser independentes e deixem-nos fazer a nossa campanha e ter um programa independente. Se me pergunta relativamente à segunda parte da sua questão, Rui Rio Menezes, aquilo que o Dr. Rui Rio disse claramente é que não apoiaria o Dr. Menezes, que foi o seu grande opositor durante todos estes anos e que agora foi escolhido pelo seu partido. E que, ao mesmo tempo, defende para o Porto tudo ao contrário daquilo que o Porto tem sido com o Dr. Rui Rio. Isso é óbvio e, portanto, nesse aspecto, é natural que haja muitas pessoas que votaram Rui Rio que se identificam com a minha candidatura, principalmente porque veem o contraste com Gaia. Por muito que se diga, pois fizeram sobras, fez isto e aquilo, a verdade é que a Câmara está como está.
E, portanto, a situação financeira é aquela que é. E as pessoas do Porto, que durante alguns anos trabalharam como formigas para chegar a uma situação em que a situação financeira da Câmara é boa, permitiu, por exemplo, agora baixar o IMI, que é uma coisa que nos toca no bolso, não querem ver isso dilapidado com projetos faraónicos e com propostas... Ou seja, traduzindo isso para diferenças políticas entre a sua candidatura e aquela que é apoiada pelo PSD, há uma ideia de despesismo. E, acima de tudo, contraste entre aquilo que é o país que é governado pelo partido do Dr. Luís Filipe Menezes, que diz que todos os dias que nós temos que estar a apertar o cinto, e depois aparece com um candidato lá que diz que vai ser ao contrário e que aquilo é um oásis. E como o Porto não tem clima de oásis e não tem essa forma de ver as coisas... Isso é a principal coisa que o separa de Luís Filipe Menezes, é contrariar um despesismo que identifica no candidato apoiado pelo PSD. Não é só isso. Isso desde logo, e portanto nós queremos defender esse património que foi conquistado na cidade e não queremos dilapidar rapidamente. Como é evidente, isto é muito importante. Porquê? Porque não dilapidando o património podemos fazer escolhas, porque fazer política é fazer escolhas, e nós, nesta altura, o que sabemos é que há uma data de pessoas aflitas e precisamos de pegar naquilo que são os recursos da cidade e canalizá-los prioritariamente para resolver as aflições das pessoas e também para tentar promover emprego e crescimento económico. Se formos começar a fazer rotundas quadradas e heliportos e pontes e túneis e tudo mais num modelo que na Europa ainda era possível até 2007, mas que hoje em dia já não é, e nas cidades onde foi feito sabemos os resultados, estaremos a fazer as escolhas diferentes, e fazer política é fazer escolhas. Relativamente a outras ideias que tenha para a cidade, já ouvi falar de videovigilância, já ouvi falar em dissonância com as políticas de Rui Rio, por exemplo, de uma atenção à cultura que manifestamente será uma coisa que o separa de Rui Rio, fez-lhe essa crítica a dada altura, entre outras, mas essa muito especificamente. 3 ou 4 pontos-chave daquele que é o seu projeto de cidade para o Porto. Olha, na questão da cultura não é construir edifícios para a cultura. O Porto tem imensa coisa nesse aspecto, não precisamos de hardware, para sermos muito claros. O que precisamos é do software que existe na cidade e puxar por ele e fazer disso um fator de diferenciação de uma cidade como o Porto, que, comparando com cidades da mesma dimensão, aquilo que a separa verdadeiramente é a cultura. Portanto, o que nós queremos é uma cultura fora de sítio, que vá até aos sítios mais improváveis, que aproveite aquilo... pode ser também a cultura de garagem que é feita no Porto, que fez aquilo que fez pela música portuguesa, pelas artes plásticas, pelo teatro, e, no fundo, fazer disto um fator de afirmação do Porto, um fator de diferenciação, um fator de promoção do Porto, que, ao mesmo tempo, por um lado, resolva o problema dos seus cidadãos, porque... numa cidade, a cultura é para nós uma coisa fundamental. E por outro lado, ao mesmo tempo, economicamente, seja visto como um fator de desenvolvimento económico na atração de investimento e na atração de turismo. Portanto, estas são coisas absolutamente claras. Na questão da coesão, aquilo que nós temos dito é que o Estado português, e não só o Estado europeu, é muito jacobino. Quer sempre substituir a sociedade civil, retirando-lhe fundos e depois, com um ato de generosidade, replicar, no fundo, aquilo que podia ter sido feito pela própria sociedade civil. Nós temos, nas grandes cidades portuguesas, mas no Porto em particular, uma rede de instituições de solidariedade social fantástica, e pessoas empenhadíssimas que trabalham imenso. Essas pessoas hoje já podem dar menos em termos de dar alimentos, sabemos que o Banco Alimentar já vive com dificuldades, mas continuam a ter essa generosidade e essa disponibilidade. Então o que nós queremos é, utilizando os recursos, em vez de tentar replicar aquilo que essas instituições fazem, muitas vezes fazendo isso na Câmara faz-se mal, porque faz-se tardiamente, é utilizar esses recursos, canalizar para essas instituições, para que essas instituições cheguem mais depressa às pessoas. Na parte económica e na criação de emprego, não é criar emprego municipal, porque isso não há condições, nem seria o modelo possível. Aquilo que nós queremos é vender a cidade do Porto como um sítio que é propício aos negócios e explicar porquê. Porque, comparando mais uma vez com outras cidades, para já temos uma academia fantástica, como a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Arquitetura, que só por si podem gerir muitos dos modelos de desenvolvimento de uma cidade e depois criar um clima que seja aprazível para os investidores e para os novos empreendedores. Não estamos a falar apenas em capital estrangeiro, estamos a falar muitas vezes no empreendedorismo que tem sido esquecido. É muito falado, mas é muito esquecido. Eu encontro todos os dias pequenos empreendedores, têm negócios giros, têm vontade de fazer coisas, mas depois falta-lhes mais alguma coisa. Aí as cidades podem potenciar isso, como nós sabemos. Hoje em dia, esse desenvolvimento já não é muito a nível nacional. Nós hoje vivemos numa concorrência de cidades na Europa, muito mais, as fronteiras desapareceram, então as cidades têm que ter este papel. Portanto, estas são basicamente os três pilares da nossa candidatura.
Politicamente, como é que se identificaria? Tem insistido bastante, e eu imagino que não seja só por tática eleitoral, na transversalidade da sua candidatura e na sua independência. Assume-se, já o ouvi dizer isso várias vezes, como um sacarneirista, mas relativamente à sua intervenção política, sabemos que foi da Comissão de Honra de Mário Soares na sua última candidatura à presidência, como é que se definiria politicamente? Olha, eu diria que tendo um problema com o jacobinismo do Estado e que tenho denunciado ao longo da minha vida, muitas vezes isso tem feito com que as pessoas me associem à direita, mas se as pessoas tiverem atenção àquilo que tem sido a minha intervenção, nomeadamente em políticas sociais e na questão da redistribuição de riqueza, seguramente que sou à esquerda de muitas pessoas que hoje estão no Partido Socialista. Conhecemos-lo bem como comentador desportivo, como presidente da Associação Comercial do Porto, fez agora uma brevíssima descrição daquilo que será a sua linha política. Imagino que não considere isso muito importante para o exercício do poder local. A ideologia não é fundamental no leque de soluções que tem para apresentar ao Porto. É nas escolhas. Ou seja, quando nós anunciamos estas três escolhas, quando dizemos nós queremos manter a Câmara como uma Câmara viável e uma Câmara sustentável sobre o ponto de vista financeiro, isso não é uma questão ideológica, de facto. Não, isso é uma questão de bom senso. E eu espero que os cidadãos tenham bom senso de dizer quem quer vir para aqui dilapidar aquilo que já dilapidou do outro lado de forma nenhuma, quem quer replicar aqui modelos que eram possíveis na Europa antes de 2007 e que agora não são, isto não é uma questão ideológica. Agora, quando nós identificamos a cultura como fator de desenvolvimento, quando dizemos que o crescimento económico faz sentido associado à criação de emprego e principalmente quando dizemos que a coesão social é o fator fundamental e que aqui tem a ver com o princípio de que uma cidade ou qualquer sociedade só pode ser verdadeiramente livre e democrática se os cidadãos tiverem condições mínimas de sustentabilidade, aí claro que isto é uma opção ideológica. Muito resumidamente, para o tentarmos conhecer um bocadinho melhor para além da sua persona pública, é possível, pesquisando na internet, como eu fiz nos últimos dias, saber que gosta de barcos, que é um homem de negócios, que tem interesses nomeadamente no imobiliário, tanto quanto eu consegui perceber, principalmente fora de Portugal. Já não tenho neste momento. E também interesses ligados ao transporte marítimo. Sim, eu tive interesses, em termos de, vamos falar dos barcos, eu toda a vida estive ligado à vela desde criança, herdei isso do meu pai, fiz vela de competição, não gosto tanto de barcos, gosto mais de fazer vela, não gosto de barcos grandes, só gosto de barcos pequenos, nunca fiz competição em barcos grandes, acho uma amassada. Enquanto tive idade de saúde para o fazer, fiz vela de competição e gosto imenso do mar. Nasci ao pé do mar. É um navegador solitário, isso. Mas sou bastante no sentido solitário, pelo menos com mais uma pessoa. A partir daí começa a ser uma grande confusão. Portanto, não sou dado a iates, como se costuma dizer, não acho uma amassada. Até porque nunca sei quem vai à frente e, portanto, não gosto particularmente. Quanto aos meus negócios tradicionais começaram na navegação. Comecei na navegação em Portugal, meados dos anos 70, quando vim de Inglaterra, onde tinha completado um curso superior, depois fui para a Noruega trabalhar exatamente numa empresa de navegação e depois estive na Alemanha também a trabalhar e vim para Portugal e aquilo era uma oportunidade porque aqui as coisas era um pouco indigente. Porquê? Porque a navegação em Portugal tinha desaparecido, principalmente com a perda das colónias e com as nacionalizações, então fiz um negócio, comecei a desenvolver os meus negócios na área da navegação. Com um grande desleixo em tudo o que tem a ver com a economia do mar. Estava tudo esquecido, exatamente, e depois acabei por vender a minha empresa em 91, 92, exatamente quando as pessoas que agora dizem que é preciso apostar no mar, destruíram o mar e não nos deram condições. E eu, prevendo o que ia suceder, disse, não, de facto não vale a pena, eu tinha sócios estrangeiros, mas estávamos a investir em Portugal, nos Açores, na Madeira, linhas para a África, armamento português, e percebi que a política do governo era vender, era abandonar o mar e, portanto, eu antecipei esse problema e saí do negócio. E depois comecei a envolver-me, por um lado, na Associação Comercial do Porto, porque me interessava, tinha uma tradição familiar, achava aquilo uma associação que era muito importante para a cidade do Porto, pela sua afirmação na sociedade civil do Porto, como uma associação que é protagonista do espírito liberal do Porto com que eu me identifico. Por outro lado, fui desenvolvendo negócios diferenciados. Por exemplo, hoje em dia tenho um negócio de conservas. Comprei com outros sócios, tenho uma participação pequena, uma fábrica de conservas há um ano atrás, porque acho que é um setor que vale a pena apostar e, portanto, a partir daí diferenciei os meus negócios, mas não tenho uma atividade permanente nos negócios como tinha no tempo da navegação,
em que, como digo, as pessoas que hoje dizem que o cluster do Mar é que era, foram as mesmas que nessa altura o assassinaram. Continuando esta tentativa de fazer o seu retrato breve, durante muito tempo foi visto como um putativo sucessor de Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto, até porque representava o clube mediaticamente e tem associado a si uma certa ideia de vice-rei do Norte, epíteto que também já calhou outras pessoas, nomeadamente Eurico de Melo, se bem se lembra, de quem se dizia com alguma malícia que tinha como grande habilidade fazer constar em Lisboa que era muito importante no Porto e vice-versa. Também recorre a esse estratagema? Acho que não me compete a mim avaliar os meus estratagemas, porque se fosse um estratagema eu não me faria autodenúncia, não sou muito favorável à autodenúncia. Acho que não. Eu acho que, acima de tudo, nessa matéria tenho dito sempre a mesma coisa. E aquilo que as pessoas me conhecem é que vão mudando os governos e eu tenho sempre a mesma posição. E aquilo que no Porto as pessoas percebem é que há pessoas que são muito regionalistas, são muito portuenses, quando não gostam do governo de Lisboa. Mas quando depois o governo muda e passa a ser do seu partido, eles calam-se e passam a ser carneirinhos. Ou, portanto, eles vão mudando a sua pele de lobo a carneiro em função de gostarem ou não gostarem do governo central. No meu caso, o que as pessoas dizem é que ele diz sempre o mesmo. Eu acho que isso é aquilo que as pessoas me reconhecem no Porto. Qualquer que seja o governo, qualquer que seja o primeiro-ministro, qualquer que seja o presidente da República, o Rui Moreira normalmente defende os interesses da região e isso faço por convicção, não foi porque estava a pensar nesta aposta política, fui por convicção e foi por isso que eu fui para a Associação Comercial do Porto na altura, porque achei que o Porto nessa altura estava a ser particularmente maltratado e recordo-me de questões como as questões dos aeroportos, ou do Porto de Leixões, ou mais recentemente a Casa da Música, enfim, da forma como muitas vezes o Porto é distratado e isso eu naturalmente tenho sido uma voz. E as pessoas conhecem por isso também. Bem ou mal, a questão da relação entre a autarquia e o Futebol Clube do Porto, até pelo enorme peso que o clube tem na cidade e na região, é sempre uma questão. Como é que será consigo à frente da Câmara do Porto? Será mais parecido com o Rui Rio, que insistiu e fez disso cavalo de batalha, nomeadamente no seu início de mandato da separação entre a autarquia e o clube, ou não tanto? Vai ser diferente por uma razão, porque na medida em que eu acredito que na cidade, eu detesto aquela ideia de que uma cidade deve ter várias marcas. Eu acho ao contrário. Uma cidade como o Porto não tem dimensão para ter várias marcas, tem para ter uma marca que é o Porto. E nessa marca, o Futebol Clube do Porto faz parte integral dessa marca e deve ser reconhecido como tal. E, portanto, a estrutura do Futebol Clube do Porto, aquilo que o Futebol Clube do Porto representou nos últimos anos em termos do futebol mundial, tem que ser reconhecido como uma parte que integra a marca Porto, em que também temos a cultura. Dá-se o caso do clube e da cidade partilharem o nome. Ainda por cima partilham o nome, que é uma vantagem. E, portanto, tem que ser englobado nesta estratégia de afirmação da cidade. Coisa diferente é haver uma situação de conluio entre o poder político e o clube, no sentido de dar ao clube benesses que não são justificáveis. Isso não farei com certeza. Portanto parceria sem promiscuidade. Eu acho que há uma separação de águas, não acho... O Dr. Menezes dizia há tempos que a promiscuidade entre o futebol e a política, no caso do Futebol Clube do Porto, é uma promiscuidade positiva. Eu não acho que haja promiscuidades positivas. Portanto, não deve haver promiscuidade. O que deve haver é o reconhecimento de que o Futebol Clube do Porto faz parte desta marca, mas também compreende no Porto, na cidade do Porto. Há muitas pessoas que não gostam de futebol, há outras pessoas que não gostam do Futebol Clube do Porto, mas que, se nós potenciarmos isto enquanto parte da marca, as pessoas esse papel do Futebol Clube do Porto reconhecem e, portanto, para ser claro, é essa a relação que terei com o Futebol Clube do Porto. Agora, o que eu não farei é o que fizeram políticos no passado, quando o Porto ganhava uma taça, chegavam lá e agarravam uma taça com as mãos e diziam: eu também ganhei esta taça. Eu isso não vou fazer, com certeza. Rui Moreira, muito obrigado por ter vindo ao Que Fica do Que Passa. Já a seguir, Nuno Costa Santos com o habitual retrato pessoal de Portugal.